Olá, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar a aula em si, né, só para lembrar vocês, né, a importância de vocês terem um lugar adequado, tá bom? Pra vocês se concentrarem melhor, tá? Então procure um lugar mais silencioso aí na casa de vocês, ok? E o material também, né? É importante que vocês tenham ali à mão, né? Caneta e lápis, enfim, e um caderno para vocês fazerem as anotações de vocês, tá bom? Enfim, mas na verdade, gente, a aula de hoje, de produção textual ou de redação, né? É mais umas dicas, assim, né, que eu poderia estar dando para vocês aqui, para vocês melhorarem um pouquinho a redação de vocês, tá bom? Então, na semana passada, né, eu tinha trazido alguns aspectos negativos, né, alguns defeitos que, infelizmente, aparecem no texto, né? Seja por falta de conhecimento mesmo, às vezes por falta de atenção, né? Às vezes não prestou atenção, fez de qualquer jeito, aí enfim. Que eu vou trazer agora é o contrário, né? Alguns aspectos positivos, né? Algumas coisas boas que é necessário ter na sua redação, tá bom? Então vocês vão tentar procurar essas características na redação de vocês, ok? Enfim, né? Então, concisão, informatividade, coesão e coerência. Antes da gente começar, você vai falar mais alguma coisa também. É interessante, gente, que vocês tenham um hábito de quando vocês escreverem um texto, vocês primeiro planejarem esse texto. Eu sempre falo isso, né? Fica até repetitivo. Ou seja, antes de você escrever um texto mesmo, o texto ele não começa só quando você começa a escrever ele, sabe? Ele começa antes, na sua cabeça mesmo, né? Então, quando você planejou esse texto, você tem que organizar as ideias nele, tá bom? E às vezes o texto, ele não fica do jeito que você queria, ou ele fica com muito erro, um erro bobo, justamente porque teve algum problema aí no momento em que você planejou, ao momento que você escreveu, né? Às vezes não é nem o conteúdo do texto em si, tá bom? Só foi alguma falta de organização sua. Então é necessário que assim que você leu o tema, leu a proposta, entendeu direitinho, interpretou, ou então você planejou, você teve uma ideia legal para você escrever um texto, você escreve antes, pega um papel, nem um rascunho. Antes mesmo de você fazer um rascunho, você tem que fazer um pré-rascunho. Então você vai escrever como se fosse um brainstorm, né? Você vai escrever ali o tema da redação, qual é o tipo textual, né? Qual é o gênero. É um editorial? É uma carta argumentativa, é um artigo de opinião, enfim, você vai escrever isso, vai escrever o tema, vai escrever tudo que você sabe sobre aquele tema no papel, tá bom? E aí você vai pensar, né, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso trazer de diferente para esse texto, tá bom? E aí você vai planejando esse texto, né? E aí é que você vai fazer o seu rascunho, tá bom? De acordo com todas essas ideias, né? Quando você consegue ver as ideias no papel, fica melhor para organizar, tá? E aí você consegue organizar melhor. E aí você vai escrever o rascunho. E depois que você escreve o rascunho, assim que você acabou, você vai ler esse rascunho com calma. Por quê? Porque você mesmo vai perceber que tem alguns erros ali que você deixou passar, né? Seja por pressa, seja para não perder a ideia, né? E aí você vai corrigir, errozinho bobo mesmo, acento, pontuação, uma palavra que você escreveu errado, o começo do parágrafo que você esqueceu de colocar a letra maiúscula, tá bom? E só isso já vai fazer com que o seu texto melhore um pouquinho, né? Ele tem uma certa qualidade, tá bom? Só essa prática, tá? E aí, né, eu vou trazer essas outras pontuações aqui, tá bom? Concisão. O que seria concisão, gente? É comunicar o necessário com o mínimo de palavras. Peraí, então quer dizer que eu tenho que falar o menos possível? Na verdade, sim, né? Você não precisa escrever um texto com 50 linhas, você não está escrevendo um livro, você não está escrevendo uma novela. Mas então quer dizer que eu tenho que escrever o menos possível, a quantidade mínima? Não, calma, né? O que eu quero dizer aqui é que você tem que tornar o seu texto mais conciso. O que seria conciso? Você não tem que ficar dando volta numa coisa só. Sabe quando a gente não sabe um assunto e aí a pessoa pergunta e aí você fica falando, aí fala aquilo de novo, fala aquilo de novo, fala aquilo de novo, porque você não sabe mais como falar, não sabe o que falar, né? Para continuar a conversa, por exemplo. Então você fica dando volta no mesmo lugar, não é? Porque para não perder a conversa, enfim, a lógica é a mesma. Quando você faz isso no texto, o texto fica repetitivo, né? Seria o erro de tautologia, né? Como eu mostrei para vocês. Enfim, que é quando a gente tem repetição de ideia ali, né? E sem falar que fica muita informação, fica coisa desnecessária ali, e aí você se perde um pouquinho na leitura, tá bom? Então é importante que vocês pensem, será que isso realmente é importante para o texto? Será que isso realmente vai ser interessante? Isso realmente vai trazer uma novidade para esse texto? Ou não? Ou isso é desnecessário? Isso é mais do mesmo? Enfim, se você puder tirar, tire, tá bom?
É mais importante o seu texto ter qualidade, né, do que ter quantidade de linha, né? Claro, você tem que ali obedecer a quantidade mínima que está proposta para você, mas você tem que ter o hábito de melhorar, né, as suas ideias, né, melhorar a qualidade das suas ideias e não se preocupar só em aumentar a quantidade, tá? Enfim, que quantidade não é a mesma coisa que qualidade, tá bom? Então é importante que vocês aprendam a se comunicar, né, da forma concisa, mas que seja informatividade, que tem informatividade, né? Que já é outro aspecto. O que seria essa informatividade? Um texto, gente, tem que ter coisa nova, tem que ter coisa diferente. Vocês vão ler um texto que não tem nada de interessante? Vocês leriam um texto desse? Um texto que só tem informações que vocês já sabem? Não, né? Quando a gente procura alguma coisa para ler, independentemente do que seja, se é um livro, se é, sei lá, se é um conto, se é um jornal, independentemente de onde você está procurando, qual é o gênero textual que você está procurando, você imagina que tem ali uma coisa diferente, né? Pode ser até uma mensagem mesmo. Quando a gente lê uma mensagem, a gente está esperando que tenha alguma coisa ali diferente. Se a gente já souber o que tem na mensagem, para que a gente vai ler, né? Então, todo o texto, independentemente do veículo de informação, independentemente do tipo, do gênero textual, é importante que ele tenha essa informatividade, que ele comunique alguma coisa nova. Porque o objetivo de um texto é isso, é comunicar alguma coisa, independentemente da estrutura dele e da característica, tá bom? Enfim, um texto é uma forma de comunicação. Então, o objetivo maior é comunicar, né? Então, tem que ter uma mensagem ali interessante, ok? Tá bom? Então, o que vocês poderem trazer de diferente para o texto de vocês, né? Sei lá, talvez você esteja escrevendo uma redação sobre o meio ambiente, por exemplo, que já é um tema que todo mundo acha que é batido, né? Mas aí você pensa, o que eu posso trazer de diferente? Eu vi um documentário naquele dia que fala isso, eu acho que é interessante, eu acho que nem todo mundo sabe. Coloca na sua redação então, tá bom? Enfim, se você tiver em dúvida, por exemplo, eu tenho aqui um documentário que eu assisti em tal dia, e eu tenho ali uma notícia do jornal, por exemplo, aí você está em dúvida em qual dos dois você coloca na sua redação. Coloque aquele que é mais diferente, né? Aquele que as pessoas têm menos acesso, porque aí seu texto vai ficar mais interessante. Você trouxe uma coisa nova, então coloque o documentário, né? Provavelmente ninguém viu esse documentário. Já a matéria do jornal, provavelmente várias pessoas viram, tá bom? Então sempre tentem pensar assim, tá? Enfim, em relação à coesão e coerência, né? O que a gente já tá falando aqui, né? Que é o essencial, né? O texto tem que ter coesão e coerência. São duas coisas que caminham juntas, tá bom? Coesão é isso, né? É quando o texto é unido, ele tem uma ideia de totalidade, né? Ou seja, quando você consegue articular o texto, né? Consegue articular as palavras umas com as outras, os períodos uns com os outros, os parágrafos com os outros também, tá bom? E aí, quando a gente olha para um texto que está coeso, a gente consegue ver o vínculo que cada coisinha tem com a outra, né? Parece que cada palavra ali foi pensada, né? Porque elas são todas unidas, tá bom? Claro, tem estratégias para você fazer isso, né? É o que a gente chama de mecanismos, tá bom? Mecanismos coesivos ou conectivos. Lembra que a gente estudou os conectivos, né? Então, por exemplo, as conjunções, né, que são conectivos que vão unir ali as orações, né, os períodos, enfim, a gente até já está estudando as orações, né, e vocês aprendem que tem essas conjunções que servem para não só ligar as orações, mas também para ajudar a dar um sentido, né? Então, por exemplo, as orações adverbiais, né, que a gente já estudou, aquelas conjunçõezinhas, elas estão passando um sentido diferente, de finalidade, de tempo, de consequência. Então, vocês podem pegar essa ideia para aplicar na redação, né? Vocês podem escrever ali um período e se você conseguir identificar, olha, eu quero passar uma ideia de finalidade, né? Eu quero dizer que essa oração aqui, ela, sei lá, é uma consequência da outra, por exemplo. Então, eu quero passar uma ideia de consequência. Então, é interessante vocês utilizarem esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma conjunção temporal, né? Porque eu quero dar essa ideia de temporalidade, tá bom? Então, utilizem, né, o conhecimento que vocês vão tendo, né? Talvez vocês até tenham dúvida, né? Seja na parte de gramática, seja na parte de redação, mas é importante vocês tentarem, vocês inovarem, vocês se arriscarem mesmo, né? Praticarem, tá bom? Eu não entendo muito bem, mas eu vou tentar mesmo assim, né? Eu vou olhar aqui a relação das conjunções e eu vou tentar colocar. Eu tô dando uma ideia sei lá, de conformidade, então eu vou colocar uma conjunção.
conforme tal, entendeu? Então você vai utilizando aos poucos, até você ir pegando o jeito, até você se sentir mais confiante, tá bom? No começo realmente é estranho, né? Você não sabe se está fazendo direito, mas tudo bem, né? Com o tempo você vai ganhando o jeito, tá bom? Você vai pegando o jeito e aí você vai conseguir fazer isso naturalmente, sem você ter que ficar pensando muito, tá bom? Então, o que eu aconselho depois que você escrever o texto, você volta lá, né? E aí você vai pensar, será que o meu texto está muito cortado? Tá, os períodos estão muito curtos, né? Ou seja, as frases estão muito curtas, né? Será que tem muito ponto? Então, se tiver, né, a gente pode substituir aí, né? Vocês podem substituir esses períodos tentando uni-los, né? E aí vocês vão pensar, será que essa oração aqui tem uma ideia de alguma coisa com a outra? Será que ela tem uma ideia, por exemplo, de consequência, enfim, aí você vai ter que lembrar lá das orações, da cada estuda. E aí você vai colocar a conjunção adequada, tá bom? E aí você vai perceber que só você fazer isso, colocar essas conjunções, o seu texto já vai ficar coeso, já vai ficar uma coisa fluida, tá bom? Enfim. E ainda vai ajudar na argumentação, né? Se você estiver, né, escrevendo algo, enfim, argumentando sobre algo, quando você usa essas conjunções de sentido, ajuda a direcionar o leitor, né, para onde você quer chegar, né? Qual é o sentido que você quer ter ali, tá bom? Também é interessante. Enfim, coerência, né, que anda junto com a coesão, né? Basicamente, coerência, gente, é você pensar com lógica, né? Pensar com lógica aquilo que você quer escrever, né? Então, aquilo que eu estava falando, né? Antes de escrever mesmo, você tem que planejar tudo. E tudo isso tem que ser coerente, né? Às vezes a nossa cabeça não é coerente, às vezes a nossa cabeça é muito confusa. Por isso que é importante vocês escreverem no papel antes mesmo de escrever no rascunho. Por quê? Porque você olha ali a confusão da sua cabecinha. E você olha aquela confusão e você vai organizando. Ah, eu não sei para que eu pensei isso, vou colocar não. Ah, eu vou colocar outra coisa. Ah, esse aqui é melhor colocar depois desse parágrafo. Ah, esse aqui eu posso usar num parágrafo de introdução. Ah, esse aqui eu posso usar como argumento. E aí você vai organizando antes mesmo de você escrever seu rascunho. Tá bom? Façam isso, tá? Enfim, e aí, né, outras pontuações interessantes é em relação à linguagem, tá? Adequação à linguagem. Então quer dizer que eu tenho que escrever difícil, eu tenho que pegar ali palavras difíceis, tenho que pegar um dicionário, colocar as palavras mais estranhas que eu achar. Não, gente, não é isso. Né? Escrever bem não é escrever difícil, tá bom? Pelo contrário, você não tem que ter uma linguagem muito formal, né? Claro, a não ser que a proposta peça isso. Então, o que é importante? Você tem que moldar o seu vocabulário de acordo com a proposta que tá lá, né? De acordo com o contexto, de maneira geral. Você vai saber se a linguagem é literária ou não literária, né? É mais denotativa, né? Enfim, é formal, é informal. Então, por exemplo, você tem que escrever uma notícia, a linguagem não vai ser literária, não vai ser como se você estivesse escrevendo um conto. Não, você vai ser uma linguagem mais objetiva, né? Você está passando ali uma notícia. Então, você não vai, por exemplo, descrever o espaço onde aconteceu, enfim. Se você precisar escrever o lugar onde aconteceu, você não vai usar muito adjetivo, né? Enfim, não vai fazer isso, né? Por quê? Porque é um texto que não pede isso, tá bom? Então, pelo contrário, né? Se você precisar escrever um conto, sei lá, um conto de terror, por exemplo, né? É interessante você fazer toda a ambientação. Então, se você está falando um lugar, num conto de terror, aí é interessante você usar o máximo de adjetivos que você conseguir, para conseguir ambientar esse leitor, né? Então, você vai utilizar adjetivos que façam com que o ambiente fica uma coisa mais noturna, mais sombria, enfim. Então percebam que é interessante vocês saberem adequar essa linguagem, né? Saber o momento em que vocês vão usar cada uma, tá? Claro, de maneira geral, não é interessante que vocês usem coloquialismo, tá bom? O que seria coloquialismo? Uso de gírias, uso de jargões, por exemplo, tá? Algumas expressões assim populares. É interessante que vocês não usem, independentemente de qual o texto, a não ser que a proposta peça isso, que eu acho difícil, né? Uma redação pedir isso. Então, esqueça um pouco, sabe, as gírias, as abreviações, tá, gente? Não façam abreviações, não façam. Esqueçam as abreviações, tá bom? Esqueçam. Na redação não, tá bom? Independentemente de qual é o texto, não faça abreviação. Enfim, e aí você só vai adequar em relação a isso, tá bom? Não precisa ser palavras difíceis, não precisa. Tá? É só você não usar palavras que você usa no dia a dia, né? Não usar algumas gírias, não usar algumas expressões, tá bom? Só isso já tá bom, não precisa ser muito formal, muito complicado, não precisa disso, tá? Enfim, e aí o conhecimento das características dos gêneros textuais, né?
Que meio que facilita a maior parte das coisas, né, gente? Porque quando a gente entende que aquele gênero tem essas características aqui, vocês não vão se perder muito, vocês vão seguir aquelas características. Então, por isso que a gente estuda os gêneros textuais, né, ao longo do ano, né, do ano letivo, a gente estuda esses gêneros textuais, para vocês já irem se habituando, tá bom? Enfim, construção correta dos períodos, né? Como assim, né? Isso tem muito a ver com gramática, né? Com o que a gente estuda em gramática, mas também com o que eu disse, né? Sobre coesão e coerência. Então, às vezes, vocês fazem períodos muito longos, né? Então, parece que a frase não acaba nunca, e a pessoa se perde dentro dessa frase. Se você fizer um período muito longo, tem uma probabilidade muito grande de você errar em algum momento, né? Você esquecer uma vírgula ou você colocar a vírgula onde não deveria, tá bom? Então é interessante que vocês mantenham ali um equilíbrio, né? Um período não tem que ser muito longo, nem muito curto também, porque se for muito curto, parece que o texto está cortado, tá bom? Então se você perceber que está muito curto, é interessante você colocar ali as conjunções que eu falei, né? E se você perceber que é o contrário, né? As frases estão muito longas, é interessante você ler essa frase de novo e pensar onde você pode botar um ponto no meio ali, tá bom? Para você transformar essa frase em duas, tá? Só lembrando, se você tem outra ideia, a gente escreve em outra frase, tá bom? Enfim, não precisa ser tudo emendado não, tá? A organização do texto, né, tem a ver com isso também, né? E principalmente em relação a um parágrafo, tá? Você não vai fazer um texto de só um parágrafo, só 2 parágrafos, né? É interessante você fazer pelo menos 3, tá bom? Introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Enfim. E claro, seguindo uma sequência lógica, né? O que tem a ver também com a coesão, tá bom? Enfim, e a fundamentação dos argumentos, né? Você está fazendo texto argumentativo, é fundamental, né? Você ter essa argumentação. Só que essa argumentação, gente, não é o que vocês querem. Por exemplo, não gosto de sorvete, por exemplo. Pronto. Não gosto de sorvete porque sorvete é ruim. Não gosto, pronto. Aí eu vou fazer um texto sobre isso, vou defender e aí meu argumento é esse. É porque é ruim. Porque eu não gosto. Isso é argumento? Não é argumento. Você pode desenvolver melhor, né? Você acha que você vai convencer alguém falando isso? Não. Então você tem que procurar outros meios para convencer o leitor, para convencer essa pessoa, né? Então você vai ter que fundamentar esse argumento, tá bom? Não pode ser qualquer coisa. Porque se for qualquer coisa, principalmente se for baseado na sua emoção, se você acha ruim, se você acha bom, a pessoa dificilmente vai se convencer. Agora, se você usar um argumento racional, ou seja, você pegar uma ideia e mostrar para essa pessoa que essa ideia é interessante, que a sua ideia é incorreta, por exemplo, né? Aí talvez a pessoa, enfim, concorde com essa ideia, né? E tenha para ela também, né? E aí você vai ter convencido uma pessoa, tá bom? Enfim, foi só um pouquinho, né? Assim, foi meio com a revisão, assim, de algumas coisas que a gente aprende mesmo durante o ano, né? Tanto em gramática como propriamente produção textual, né? Enfim, mas são ideias gerais, né? Que vocês precisam ter, né? Imagino que vocês já tenham agora, só que é interessante vocês tentarem aplicar, tá bom? Tentarem pegar todas essas ideias e uni-las no texto de vocês, né? Claro, no começo não vai sair perfeito, não vai sair aquela redação perfeita, tudo bem, tá tudo bem. O importante é vocês tentarem, o importante é vocês treinarem, ok? É vocês reconhecerem o erro e tentar corrigir, ok? Enfim, se tiver dúvidas, você pode ver essa aula de novo ou as outras aulas, tá bom? Acesse o site, né, para se manter informado, e a agenda digital também, ok? E é isso, gente, até a próxima aula.